Olá, para você que acompanha o canal, eu sou a Ana Rodrigues. A gente vai fazer agora a reflexão astrológica para a semana de 15 a 21 de setembro. Então, esta é a semana em que o Saturno volta ao movimento direto, como eu já tinha falado para vocês na semana anterior. Vamos ver aqui no dia a dia como as influências se desenrolam. Bom, a gente tem aqui no domingo, dia 15 de setembro, a Lua aqui já no signo de Áries, né? E o Sol em Virgem. Ao longo do domingo, nós vamos ter um único aspecto, que é a formação da quadratura entre Lua e Saturno, que já aparece aqui no gráfico, né? Exatamente este. Bom, a gente tem aqui a Lua em um território bem ativo, né? Do signo de Áries, regido por Marte, então ela está disposta por Marte num aspecto de tensão com o Saturno. Não é um dos melhores momentos para tomadas de decisões. Aqui tem uma irritabilidade elevada e, em termos de eventos práticos, aqui é da necessidade de forçar as coisas para conseguir um resultado, né? Precisar brigar, porque a gente está falando da Lua na casa do Marte, né? E encontrando o paredão Saturno aqui em Capricórnio totalmente sustentado e tal. Vocês vão perceber que, além do Saturno voltar ao movimento direto, ele acaba recebendo vários aspectos ao longo da semana. Então, a gente tem uma semana com uma característica de Saturno um tanto elevada. Mas esse aspecto do domingo, ele acontece no final do dia, né? Então, como a gente tem a formação dos aspectos, considerando os graus, né? Um planeta vai se aplicando, ele vai se aproximando do outro até chegar no ponto exato. Então, o ponto exato é às 23 horas e 29 minutos. Só que a Lua já vai se aproximando desde a manhã, né? Esse gráfico é das 6 da manhã e a gente já vê a Lua com uma aproximação, né? O aspecto já existe. Por isso, esse domingo ele merece um pouquinho de atenção, paciência nas conversas, nos contatos. Tem que ficar atento à questão da competitividade, principalmente porque o domingo tem, assim, como uma característica muito forte, pelo menos aqui no Brasil, dos encontros com familiares, com amigos, né? Tem essa característica mais do entretenimento e do descanso propriamente, né? Então a gente se sente mais provocado com esse tipo de influência celeste. Então a atenção é para não entrar nesse jogo da disputa, da competitividade, do eu tenho que estar certo e tal, porque você vai encontrar aí uma resistência, um embate grande aí para resolver, né? Evite essa agressividade aí para manter um clima amigável ao longo do domingo. Depois nós teremos aqui na segunda-feira, dia 16 de setembro, a Lua continuando em Áries ainda e ela vai formar um aspecto harmonioso agora com Júpiter durante a madrugada. Então, o ponto exato é às 4h29, depois ela começa a diminuir. Mas ainda ao longo da manhã a gente tem um potencial desta influência menor, né? É animado. Então, para uma segunda-feira, vocês vão perceber que o ritmo do dia é bastante acelerado. É expansivo, é urgente, então tem um pouquinho da impaciência, mas como o teor do aspecto é harmonioso, vocês vão perceber também que as coisas fluem sem muito empecilho, né? Tudo vai. Parece descomplicado e tal. E a própria questão da aceleração dos eventos também fica presente. Esta é uma influência que favorece arriscar um pouquinho mais, né? Então, dependendo do tema, você pode ousar um pouco mais para se posicionar, para pedir uma ajuda, alguma coisa para alguém, né? Toda vez que você precisar entrar em contato aqui na segunda, principalmente durante a manhã, e tiver essa característica do risco, do eu vou tentar, ela encontra um caminho, né, de influência diária aqui interessante, tá? Então a gente tem uma segunda expansiva, animada, bem aberta, mesmo facilitadora aqui das nossas situações. E acaba que essa influência positiva fortalece as tomadas de decisões, né? Então ela traz a abertura e facilidades. O único aspecto da segunda também. Aí na terça-feira a Lua já estará aqui no signo de Touro, né? Ao longo do dia ela ingressa em Touro, às 7h31 da manhã, tá? Bom, o ritmo já diminuiu bem, né? Porque nós saímos aqui de uma triplicidade do fogo, que tem essa expansão, esse teor da agitação, e entramos em um território de terra frio, seco, muito tarado e tal. Então, apesar de Touro ser um ponto bem importante para a Lua, o ponto da exaltação, ela diminui o ritmo. A gente alimenta mais a paciência, a perseverança, o atendimento dos desejos, mas diminui um pouco na ousadia, né? Bacana se você tiver interesses relacionados a isso.
Mas na terça também é só essa característica celeste aí que aparece no céu em tom mais importante, né? A Lua permanece em Touro durante a quarta-feira e é na quarta, no dia 18 de setembro, que o Saturno estaciona. Então, nesse gráfico aqui das 6, vocês percebem que ele já não tem mais o Rzinho do movimento retrógrado. Por quê? Ele vai estacionar às 5 horas e 46 minutos da madrugada, considerando o horário de Brasília. E aí depois ele já começa mas muito lentamente mesmo, a se movimentar no sentido natural do zodíaco, né? Lembrando que o movimento retrógrado é aparente, não é o planeta que se movimenta ao contrário, mas é a posição da Terra, né, no jogo planetário lá no sistema solar e a velocidade da Terra em comparação com a do planeta que cria essa ilusão do movimento retrógrado. Mas enfim, Saturno é o astro que rege as coisas dos fins, dos empecilhos, da consistência, da perseverança, das estruturas, da lentidão, é o próprio Senhor do Tempo. E aí a gente tem então a quarta, a quinta-feira como dias importantes para manter a atenção sobre todos esses temas, os que envolvem construção propriamente de nível material, físico, como construção de qualquer projeto mesmo, né? Porque eles ficam evidentes com essa mudança nessa coisa mais desafiadora, eu diria, né? A mudança do movimento, sair de uma coisa que estava andando num sentido e voltar para o outro, esse momento da mudança, ele desajusta um pouco o ritmo dos eventos. Então, procura não tomar decisões durante essas fases, tá? Vocês vão perceber agora que ainda na quarta, o Saturno vai receber aspecto da Lua, que é harmonioso, e depois no final do dia, a Lua vai formar um aspecto com Marte. Então, a gente tem aqui, ó, Lua com Marte, né? Lua com Saturno. Os três aqui, a gente está falando de uma característica ainda de elemento terra, que eu vejo como importante a quarta-feira para manutenção de propósitos e objetivos. Você pode até tomar iniciativas, né? A gente tem a Lua em trígono com Marte no final do dia, desde que os assuntos, né, nos quais você esteja lidando aí, com os quais você esteja lidando, sejam assuntos que precisam se desenrolar com o tempo, que precisam de permanência, que precisam de estabilidade, que precisam fluir por muito, mas muito tempo mesmo, né? Porque justamente a característica do Saturno, mesmo num aspecto harmonioso, não favorece muito as mudanças, não favorece o acúmulo, por exemplo, se estiver falando em termos de lucros. O Saturno é o oposto das características de Júpiter. Então, enquanto Júpiter fala da abundância, o Saturno fala da limitação. E como ele está praticamente aqui parado, né? Esse momento, esse dia em que ele volta ao movimento direto, ele está muito lento, não é nada adequado para projetos, para interesses em geral que precisam movimentar, que você precisa mudar de direção, empregar qualquer alteração em rotina, qualquer alteração em processo de trabalho, alteração em interesse, lidar com as burocracias em geral, com tudo, né? Porque aqui a gente tem as coisas se desenrolando muito, muito devagar, tá? Então, mesmo o aspecto sendo harmonioso, ele só vai favorecer os assuntos de muito longo prazo e com muito conservadorismo, né? A característica do elemento terra favorece bem a manutenção dos interesses, uma coisa bem conservadora mesmo, que até em termos de assuntos diários, vocês vão ver essa característica conservadora muito evidente aqui nos temas diários, né? Agora, na quinta, dia 19 de setembro, a Lua vai formar um aspecto harmonioso com o Sol, né? Que está aqui logo depois de Marte, aqui em 26 de Virgem, mas continua ainda uma característica bem de substância de manutenção. Mas se vocês perceberem aqui, ela já vai se afastando desse aspecto desafiador com o Saturno, né? Especialmente ao longo da manhã ainda, a Lua já não tem mais essa característica. Então, em torno ali do meio-dia, aproximadamente, e durante a tarde, é um pouco mais favorável para lidar com os temas de uma forma bem prática. O touro é um signo que tem característica pesada, né? O próprio Saturno também tem uma característica pesada. Então, o que nós estamos verificando aqui entre quarta e quinta-feira é um tom bem pesadão, né? É aquele ritmo bem devagar, tal. E continua, mesmo com um aspecto harmonioso entre a Lua e o Sol, Lua como regente das emoções e sentimentos e tal, e o Sol como regente de consciência,
um olhar mais prático, mais criterioso, analítico, fica um tanto mais favorecido, mas sem agilidade, sem risco. Então, prefiram permanecer, manter os interesses de uma maneira geral, né? Bom, na sexta-feira, no dia 20, a Lua já estará aqui no signo de Gêmeos quando ela chega a um aspecto harmonioso a Vênus, às 7h50 da manhã. Bom, aí a sexta-feira muda completamente o pique, muito mesmo, porque agora nós estamos falando de dois signos que têm características de gênero masculino, né? Que dá movimento, e na natureza, na questão do temperamento, eles têm calor, têm umidade, facilita demais a interação, as trocas verbais. Depois a gente vai ver que ainda na sexta-feira a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso também ao Mercúrio, né? Um pouquinho depois. Então, primeiro ela forma esse aspecto com Vênus e depois aqui com Mercúrio. Toda sexta-feira tem uma característica muito favorável para buscar alternativas, ela é realmente aberta em possibilidades, tá? O Gêmeos é um dos signos que mais tem essa facilidade aqui em termos da versatilidade, de dinamismo. Então, o ritmo da sexta é aberto para, e principalmente favorecido, para todo tipo de assunto que precisa de criatividade, para encontrar soluções alternativas, para mudar caminhos, mudar a direção, para comércio, para os assuntos que você precisa energizar envolvendo as finanças. A gente tem aqui Mercúrio como um assunto do comércio e Vênus como a moeda propriamente, né? No aspecto harmonioso com a Lua, favorece negociações. Até encontrar saídas dentro das negociações. Se você vem passando por algumas dificuldades em negociações, sejam financeiras ou não, a sexta-feira é bastante favorável para você encontrar um jeitinho, encontrar um caminho para fazer a coisa dar certo. E também no clima do entretenimento, da diversão, da coisa amorosa, né? Não é propriamente um dos temas bem românticos, mas ele tem uma característica de diversão muito alegre mesmo, muito alta, e traz um ânimo aqui para sexta-feira. Então aproveita a sexta, porque o que acontece no sábado, com a Lua em Gêmeos, ela vai chegar a um aspecto desafiador a Júpiter, né? A 1h54 da madrugada, essa influência é levada para amanhã do sábado. E aí é como se a gente fosse assim, ampliando os nossos horizontes, expectativas e nos enchendo de alegria. Só que quando chega ao sábado, isso toma um tom exagerado. Então, qual é a questão do sábado? É dificuldade em manter o foco. Então, o que a gente tem que manter uma atenção no sábado é de não abraçar muitas coisas ao mesmo tempo, seja com atividades diárias ou interesses maiores, porque eles serão muito difíceis, né? Será muito difícil para você manter o resultado final, chegar a um objetivo final, ok? Então, ele está com uma característica muito dispersa. Tem que manter a atenção em relação a isso. E assim, ao que a gente ouve de maneira geral, porque essa influência dá ouvidos para tudo, né? Então a gente acaba se tornando, o clima, né, geral, é de muita influência diferente, sabe? Aquele burburinho, é muita coisa diferente vindo por vários caminhos e a gente tendo dificuldade com concentração mesmo, né? Então tem que evitar. Para todos os tipos, se tiver no trânsito, se tiver que lidar com assuntos materiais, com as rotinas diárias, com programar viagem, com tudo, porque é difícil chegar a um consenso com essa influência, né? Ela tá bem aberta e muito expansiva, sem objetivo, tá bom? Bom, e aí a gente tem depois a Lua chegando a um aspecto desafiador ao Marte também, que é durante a manhã, e aí confirma ainda mais isso que eu acabei de falar para vocês. Como Marte é o planeta que mais tem relação com velocidade, com realizar as coisas, empregar a força física e o aspecto é um aspecto desafiador, se a gente tem dificuldade em manter o foco, a gente sai rodando, fazendo de tudo um pouco e não fazendo nada completo. Então, o desafio do sábado é justamente esse, de querer fazer tudo e não fazer nada, não ter uma ação direcionada, tá? Tem que manter realmente uma atenção aos objetivos do dia, certo? Depois, às 23h41, ela chega a um aspecto desafiador ao Sol, que é o momento da fase minguante, é hora de aquietar mesmo, né? Vocês vão perceber que o sábado ele é um pouco desgastante nessa coisa de interesse. Se programa uma coisa e a coisa se desfaz, né? Porque principalmente aqui nessa influência entre Lua e Júpiter, você projeta uma coisa, programa uma coisa e depois tem que voltar atrás.
esses arranjos que a gente vai tentando fazer ao longo do dia, eles vão cansando mesmo. Então, quando chega ali no final do sábado, com a formação da fase minguante, né, último período aqui do ciclo lunar, a gente já tem aquela diminuição de energia mesmo, né, ela é cansada e tal. Bom, aí o momento é para se concentrar para a próxima semana. Aí na próxima semana a gente já tem o Sol ingressando no signo de Libra, né? Agora é o meio do ano astrológico, porque o nosso ano começa com o ingresso do Sol no signo de Áries. Agora a gente tem a formação aqui para nós no hemisfério sul do equinócio da primavera e lá no hemisfério norte o equinócio de outono. E alguns astrólogos até fazem as previsões aí para essa outra metade do ano, ok? Bom, mas eu deixo um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Então curtam o vídeo aí se você gostou, deixe o seu comentário para eu saber o que você está pensando aí. Compartilha com seus amigos também para a gente divulgar o canal, tá bom? Aproveitando que aqui a gente tem uma linguagem, uma leitura da astrologia clássica que é um pouco diferente de alguns outros canais maiores. Mas enfim, é um olhar um pouquinho diferente, né, para diversificar o assunto, tá bom? Deixo um abração para vocês e até o nosso próximo vídeo, então. Até mais!